Olá, minha gente, tudo bem? Eu aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre um assunto que eu considero importante, até porque o personagem dele é uma pessoa conhecida por uma parte considerável da população. Eu estou querendo dizer do André Luiz, que foi o autor, através da psicografia do Chico Xavier, de muitos livros que trouxeram, desnudaram para nós o mundo espiritual, né? Então alguém fez uma pergunta, não sei quem é que fez essa pergunta, mas sei quem respondeu, que foi o Celso Martins. Eu queria fazer um breve comentário a respeito desse assunto. A pergunta foi o seguinte: embora o espírito André Luiz seja muito famoso entre os espíritas, por que é que até hoje ninguém sabe ao certo quem ele foi na sua última encarnação? Mais ainda, como que ele conseguiu tanto conhecimento doutrinários numa tão curta erraticidade? Erraticidade é assim, um período de tempo, né? No mundo espiritual, logo após sair de um estado de perturbação espiritual. Bom, para quem leu sobre André Luiz, sabe que ele foi um médico no Rio de Janeiro e que ele, após o desencarne dele, a morte, ele mesmo conta que ficou 8 anos no umbral, né? Em estado assim meio deplorável, com muitas coisas negativas, passou muitos problemas e que depois ele foi socorrido depois de 8 anos. E, segundo os filmes, né? E tanto ele, no primeiro livro dele, que ele acho que psicografou uns 14 livros, 15 livros pelo Chico Xavier, né? E ele conta que ele se recuperou, tal, procurou logo aprofundar conhecimentos, soube o que estava acontecendo com ele, o que aconteceu antes, e ele virou tipo assim um repórter, né? Um repórter do mundo espiritual. Foi permitido a ele isso, né? Contando que é o mundo espiritual, como é que funciona, etc, etc, e falando principalmente do nosso lar, né? Que é uma cidade espiritual que fica em cima ali da região da cidade do Rio de Janeiro. Bom, a resposta foi mais ou menos essa, eu quero passar para vocês. Primeiro, o Celso Martins diz, e eu concordo com ele, que assim, não queremos investigar a fundo quem teria sido André Luiz na última vida corporal, porque ele mesmo evita assim ter problemas com entes familiares que ainda estão na face da Terra. Claro, é evidente que é uma escolha dele e não cabe a nós, né, querer destrinchar quem foi ele e tal. Bastou saber que ele foi nessa última vida corporal. Nas outras, se ele não fala nada, também, né, é um direito. Aliás, em espiritismo, o nome André Luiz, no caso, não é o mais importante. O que interessa mesmo é a mensagem em si, é o conteúdo da comunicação. Claro, por isso que eu sempre falei em outros vídeos que os espíritos, por exemplo, eles não têm, os mais evoluídos, eles não têm interesse em ficar falando eu sou fulano de tal, eu fui fulano de tal, entendeu? O que importa é a mensagem. Até porque pode qualquer espírito usar o nome, né? Pode um espírito dizer, eu sou Jesus, numa mensagem espiritual, e enganar, né?
e no caso enganar, ensinar uma coisa errada, né? Uma coisa assim que não tem fundamento, não tem noção, não tem lógica. E as pessoas que não entendem muito, poderia, por exemplo, acreditar nisso, né? Porque, foi fulano de tal, foi Dom Pedro que falou, foi esse ou aquele que falou, então, né? Agora, o Celso fala que realmente o ouvinte levantou assim, com inteligência, como é que ele em pouco tempo ele conseguiu tantos conhecimentos. O Celso, respondendo, diz que acha que tem dois ângulos da questão. Uma, que é possível que ele, como espírito, ele tenha se esforçado, aproveitado bem o tempo dele e aprendido coisas que são importantes e que ele achou de bom alvitre, né? Com a permissão, claro, nunca acontece nada sem a permissão, de nos passar, nos esclarecer. Mas a segunda coisa, que foi bem assim importante, que eu acho que é a mais condizente no caso, é que, veja bem, na verdade, ele estava falando, mas nunca deixou de citar o nome de todas as pessoas que falaram tal coisa para ele. É como se alguém falasse para você alguma coisa importante, alguém com conhecimento muito superior ao seu, e que você dissesse num escrito, ou mesmo num colóquio, né, num diálogo, você dissesse, olha, fulano de tal me explicou que foi isso, que foi aquilo, que foi desse jeito, que foi assado. Então, não significa que é você que esteja sendo o dono dessa informação, mas sim você citando que alguém superior a você, com conhecimento maior que você, como é que se fala? Transmitiu aquilo. Então, no caso, ele cita todos os grandes espíritos que ajudaram ele. Então, ele faz referência lá onde ele viveu, onde ele aprendeu tudo isso. Ele cita a irmã Veneranda, cita Clarencio, cita Calderaro e muitos outros. Então, quando a gente fala, no caso do Celso respondendo, que quando a gente fala assim, foi o André Luiz que disse, foi André Luiz que falou, no livro tal, no livro X, muitas vezes o ensinamento ali, naqueles livros, não são do André Luiz. Porque o André Luiz, como eu falei agora há pouco para vocês, ele cita que um instrutor espiritual, aquela pessoa acima dele, que comentou e que falou tudo isso. Falou toda essa verdade, toda essa realidade do mundo espiritual. Então, nunca é de um espírito isolado, no meu modo de entender. Sempre é de uma equipe espiritual. E assim ele foi começando o seu primeiro livro, né? O Nosso Lar, depois os Mensageiros, os Obreiros da Vida Eterna, e vai indo. Então era isso que eu queria dizer para vocês, que quando a gente pensa em André Luiz, quando a gente acha e levanta algumas questões, devemos sempre entender que o André Luiz, isoladamente, não foi não foi o dono daquela informação, e sim uma grande equipe espiritual que estava orientando ele e passando todas as informações. E como é uma coisa do bem, e era um momento da humanidade ter conhecimento, ele foi quem permitiram a ele que fosse o repórter, que trouxesse as informações, né? Então é isso, minha gente. Esse é um ponto que eu queria falar sobre
o André Luiz e principalmente seu primeiro livro, O Nosso Lar, tá bom? Eu vou gravar agora um outro vídeo, que depois eu vou disponibilizar também. É na sequência, é com a mesma roupa que eu estou aqui, é no mesmo momento, mas vou colocar separadamente. E eu queria te pedir, eu tenho um canal no YouTube, onde eu vou colocar esse vídeo, ao Pedro Osório, @Pedro Osório com Z, tudo junto, 6630, Pedro Osório 6630. Eu queria que você desse um like, se inscrevesse no canal para me ajudar. Eu ainda não tenho nem 200 seguidores, é um canal muito novo. E assim você estará me ajudando, tá bom? Até mais!